primeiramente eu quero agradecer a Deus por Ele ter permitido e ter nos concedido esta oportunidade tão maravilhosa. Em Gênesis, o homem saiu de Deus, mas em Atos, Deus entrou dentro do homem e disse: e esta é convosco até a consumação dos séculos. Com promessa do Senhor de levantar um profeta. Este profeta, eu creio que é você que está aqui presente. O profeta é mais questão daqui, diante do Senhor para adorar Ele, como Deus tinha essa promessa para o seu povo, dizendo que ia levantar um profeta. O que eu quero lhe dizer é que eu sou um profeta, você é um profeta, nós somos um profeta dessa geração. Olá, meus amigos. Falar de Wesley Lavor é fácil, né? Não é uma pessoa difícil de descrever, né? Mas eu quero agradecer a Deus pela vida do Wesley Lavor, pela pessoa que ele é, pelo homem de Deus, pela referência que ele é para a nossa geração. O que eu quero lhe dizer é que Deus vai revelar coisas ocultas que tem nessa igreja. O que eu quero lhe dizer é que Deus, Ele vai revelar muitos pecados que tem no meio dessa igreja. Porque o Deus seu filho, Ele não quer pecado no meio da igreja. Ele não quer sujeira. Ele quer mesmo é santidade no meio da igreja. E Deus vai revelar os profetas. Deus vai revelar os servos. Deus vai revelar Adonias também era irmão de Salomão. Ele queria ser rei. Ele queria ser rei. Mas o Senhor não queria que ele fosse rei. O Senhor queria que fosse. Era Salomão, sabe por quê? Porque Salomão era obediente. Salomão, ele era humilde. Salomão, ele não tinha exaltação. Quando o Senhor começou a exaltar Salomão, quando Deus começou a fazer maravilhas na vida de Salomão, os inimigos, Adonias, tentou matar Salomão, mas não conseguiu. Sabe por quê? Porque o Senhor estava na vida de Salomão. Só entendendo aqui, a partir do momento que o Senhor está na nossa vida, o diabo não pode nos atacar. Sabe por quê? É porque nós somos cheios da presença de Deus. 16 mil habitantes. Eu nunca tinha me deparado com uma pessoa à frente do seu tempo. A gente geralmente ouve falar de pessoas assim, né? Mas eu convivi com o Wesley. Se eu não me engano, ele tinha 14, 15 anos, 16. Hoje eu olho e parecia que eu estava conversando com uma pessoa de 30 anos, em nível de maturidade emocional, espiritual. Hoje eu tenho noção e consciência de que era uma pessoa diferente. Ele começa a ver o trono do Senhor. Em Mateus 6, versículo 13, na parte B diz: porque teu é o poder, o reino e a glória. Eu compreendo que Satanás tentou acabar com a visão de Deus. Ele tentou tirar Deus do local que ele estava. Ele queria ser igual a Deus. Ele queria que os seus irmãos foram desamparados pelos seus irmãos. Mas quando Deus resolve mudar a história de José, totalmente fora mudada, ele fora governador do Egito e o nome do Senhor foi glorificado. E muitas pessoas perguntavam quem era o Messias, se Elias era o Messias, se João Batista era o Messias. Mas quando Jesus aparece, ele diz: este sim é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem tira o pecado do mundo não é a religião. Quem tira o pecado do mundo não é simplesmente dogmas religiosos, não. O que tira o pecado do mundo é o sangue do Cordeiro que está sobre a tua vida. Quando tem o sangue do Cordeiro, Deus levantará uma geração que ama a sua palavra, que ama a sua presença, que ama o Espírito Santo.
Em um mundo de caos em que pessoas estão vivendo no pecado, Deus conta com uma geração para anunciar o Evangelho, para transformar nações e para impactar povos. Deus conta com você, é você que Deus quer levantar para fazer a diferença nesse mundo. Seja alguém que vive na contramão do mundo, seja alguém que seja antissistema. Deus não está à procura de pessoas influentes ou pessoas relevantes. Deus está à procura de pessoas que queiram revolucionar. Faça parte da geração que vai mudar a história, da geração que vai marcar gerações e da geração que vai transbordar a esperança, vai transbordar o Evangelho para as nações. Você é o próximo que Deus levantará para impactar as nações, para impactar a sua cidade, para impactar a sua escola. E aí, gente, tudo bem com vocês? Estamos indo ali para mais um dia de missão na escola ali na Lagoa das Mercês. Estamos a caminho de Lagoa das Mercês. Fomos convidados a estar em uma escola com alunos que precisam de um direcionamento para as suas vidas. Nosso propósito é levar a mensagem do reino e combater todos os males emocionais que têm destruído a vida de alunos. Ao chegar nessa escola, percebemos a carência de um apoio emocional e espiritual, alunos e professores com desejo de verem as suas vidas transformadas. Ali palestramos, oramos e abençoamos aquelas pessoas Que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você... O nosso coração encheu de paz e alegria, porque vimos pessoas sendo impactadas pela esperança. Por quê? Porque tem gente aqui que talvez você olha na cara, olha no rosto, e talvez você nem sabe o que essa pessoa está passando. Você nem pergunta como essa pessoa está. Tem gente aqui que brinca, que sorri, que fica zoando, mas quando chega dentro do quarto se sente depressivo. Houve muitas lágrimas e cura na alma. Alunos estavam ressignificando seus traumas e as suas dores, porque a esperança pairava sobre o ambiente. Mas eu estou aqui com vocês dizendo que existe um propósito para a vida de vocês. Vocês me entendem? Porque tem gente que pensa que Deus se trata de religião. Deus não é uma religião, Deus é uma pessoa. Vai mudar. Todo sentimento de rejeição, de desprezo, todo sentimento de angústia vai sair. Todos entenderam o quanto são amados por Jesus. Mais de 80 alunos resolveram viver uma nova história. Fala, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui na Escola João Irineu, em Lagoa das Mercês, Itapipoca. Estou aqui com a diretora Gileane, com a professora Diana. Eu estou aqui com uma geração que acredita... Senhor Deus, estou aqui, Pai, com as Tuas filhas. O Senhor tem um projeto na vida das Tuas. O Senhor me deu uma palavra profética, Pai, que tinha uma professora que estava precisando de uma cura física, emocional, mas as duas estão aqui diante do Senhor. Pai, eu sei que o Senhor tem algo para fazer na vida das duas, e eu te apresento as duas aqui diante do Senhor. Que o Senhor visite a vida delas, a casa delas, que o Senhor entre agora, Pai, na história delas, Pai, e comece a destravar tudo aquilo que está travado, que elas vivam sobrenatural. Toca na família, toca no relacionamento, toca na saúde, toca na área financeira, toca na alma delas agora, e que a partir de agora, tudo na vida delas seja diferente, para a Tua glória. Te louvo, te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Dia de palestra,
dia de palestra, Lagoa das Mercês. Vocês estão acompanhando aí tudo que aconteceu. O que nos traz aqui esse momento é falar sobre um evento maravilhoso que aconteceu em nossa escola João Irineu da Silva, em Lagoa das Mercês. E essa palestra veio trazer uma real importância para a nossa classe, tanto do discente quanto dos docentes. Foi uma palestra que trouxe um real significado para as nossas vidas. A missão de todo cristão é revelar Jesus para todas as pessoas. É o nome do senhor? É o Raimundo. Senhor Raimundo. A gente está passando aqui rapidamente para falar de Jesus, que é aquele que morreu por nós, aquele que tem projeto para as nossas vidas. Sabemos que o amor de Deus foi tão grande pelas nossas vidas que Ele deu o seu único filho. Deus não chamou a igreja para ficar entre quatro paredes. Queridos, estamos aqui em Arvoredo, estamos falando de Jesus para as pessoas, falando o quanto Deus os ama. E você está vendo um pouco aí do nosso trabalho que a gente está desenvolvendo, e tudo isso é cumprir o ID de Jesus. Estamos cumprindo a missão e falando de Jesus para todas as pessoas. Na minha vida, que a Bíblia diz no livro de Atos, que aquele que confessar em nome de Jesus com a sua boca e com o seu coração, será salvo e terá Jesus em sua vida. Pessoas estão sendo transformadas por Jesus Cristo. Enquanto vivermos, anunciaremos o Evangelho. Você poderia não estar aqui, por que você está aqui? Porque Deus queria falar com você sobre o quanto lhe ama, o quanto que Ele tem um projeto na sua vida. Independentemente do lugar, da circunstância e das condições, as pessoas serão alcançadas por Jesus. Estamos agora em Picos, Itapipoca, Ceará. Aqui se encontram pessoas maravilhosas que estão em busca de descobrirem o propósito. Sabemos que o mundo está perdido. A depressão, ansiedade e suicídio têm reinado em muitas nações. Por esse motivo, se levantamos para transbordar esperança para os que não têm esperança alguma. Aqui estamos, levando esperança para mais de 100 alunos. E tem muitos de vocês que estão aqui, nesse exato momento, e vocês passam por situação que ninguém sabe. Tem gente que entra aqui na escola, brinca, sorri, mas às vezes está passando por depressão. Ao olhar em seus olhos, percebemos a sede por transformação e mudança. Eles nasceram para viver uma história extraordinária, porém é nítido os vazios existenciais e o clamor da alma. É para isso que estamos aqui, para mostrar que ainda há esperança. Uma vez o eterno Deus falou comigo e disse: Wesley, eu te chamei para levar esperança e transbordar nas próximas gerações. O que você queria que mudasse? Atenção. Ouvi o que o Senhor Jesus me disse, me agarrei ao seu propósito. Resultado, centenas e centenas de alunos estão sendo transformados pela mensagem que carregamos. É querendo ser aceito, querendo ser visto, querendo esvaziar suas emoções, querendo se sentir abraçado. Agora deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem aqui é feliz de verdade? Gente, eu estou aqui na cidade de Itapipoca, na localidade dos Picos, na escola Domingo Gonçalves. Estamos aqui com a diretora Gisela, estamos aqui com uma turma legal, com gente aqui que é top demais. E essa geração acredita que... Um momento importante para os nossos alunos, que precisam ser ouvidos. Muitas vezes eles só querem alguém que possa escutá-los, que possa entendê-los. Então,
gostaria de parabenizar a Wesley pelo seu trabalho, esse trabalho social que ele vem desenvolvendo nas escolas. Agradecer o Wesley pela presença em nossa escola, nesse momento tão importante na vida dos nossos jovens que estão passando por essas dificuldades. E a gente viu o quanto eles se identificaram com essa palestra, viu o quanto eles se envolveram e sentiram a necessidade desse momento na vida deles. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. O Evangelho de Jesus deve ser anunciado para todos os povos. A missão de todo cristão é fazer com que pessoas conheçam a Cristo. Queridos e amados, estamos aqui no interior do sertão do Ceará. Estamos no interior do Ceará, anunciando o reino de Deus. O que você está vendo aqui nesse documentário é justamente a obra missionária. Estamos pregando o Evangelho, nesse momento estamos aqui nessa pequena congregação e estamos aqui. Mostra aqui a localidade mais uma vez. A missão da igreja é pregar o Evangelho, falar de Jesus, é isso que estamos fazendo. Então você continue nos acompanhando e você pode contribuir com a obra missionária. Pessoas estão sendo alcançadas, impactadas e transformadas. Não medimos esforços para cumprirmos o limite. Estamos aqui pela essa manhã num culto abençoado com o pastor Evani Lavô, o seu filho Edson, a sua nora, esposa dele aqui, no culto abençoado. Só perde quem não veio para um culto desse, uma linda pregação para salvar as almas para o reino de Deus, né? Por isso eu dou muito obrigado e que volte sempre nessa oportunidade, pastor. Mas seu filho, sua nora, e só tenho que agradecer. Obrigado de coração. Que sai da boca de Deus. Quer vencer o diabo, se alimente da palavra. Quer vencer o pecado, se alimente da palavra. É por isso que tem muitas pessoas por aí que estão fracassando na fé, estão desanimados. Por quê? Porque não alimenta-se da palavra. Mas essa palavra tem o poder de levantar quem está caído. Essa palavra tem poder de animar quem está triste. Estamos vivendo no pior momento da história. Por quê? Porque estamos vivendo na época da decadência espiritual e da decadência emocional. Porque anos atrás não víamos o tanto de pessoas que temos hoje, que sofrem com ansiedade crônica, com depressão, com tristeza na alma. Vivemos em um tempo em que pessoas estão aniquilando a sua própria vida. Por quê? Porque não sentem mais alegria, não sentem mais paz. Estamos vivendo um tempo que espiritualmente é um tempo de opressão, é um tempo de tristeza profunda. As pessoas não querem mais servir a Deus com alegria, não querem mais servir a Deus com sinceridade. As pessoas vão à igreja porque é um jeito ir, para não ficar em casa porque não tem nada para fazer. Quando vem para a igreja já vem cabisbaixo. Queridos, que Deus vos abençoe. Estamos aqui retornando do interior. Estivemos ali mais uma vez. E estou aqui com o pastor Evani Lavô. Pastor Evani, fale com o público novamente. Olá, meu público do Wesley, público de Deus. Deus abençoe a todos vocês. Nós estamos aqui na estrada, vindo agora exatamente 5 minutinhos para as 14 horas do Bargado, onde pela manhã nós tivemos uma abençoada Santa Ceia e agora, retornando, estamos passando ali em Santana. Olha,
é muito gratificante, tá certo? Estamos aqui no sertão, no centro, no coração, né, do sertão aqui da nossa região. O mundo grita por esperança, o mundo precisa de Jesus. Um dia eu perguntei para Deus, o que falta para o mundo ser transformado? Deus me respondeu, o mundo espera a manifestação de meus filhos. O mundo espera que todos que lhe servem se levante para levar a mensagem do Evangelho. E é isso que estamos fazendo. O líder da religião islâmica, você vai encontrar ele na sua sepultura, tendo a sua sepultura bem adornada, bem arrumada, bem bonita, dizendo: Mohamed está aqui. Se você for, por exemplo, no Japão e procurar o Buda, aquele que criou a religião que conhecemos como budismo, você vai encontrar na lápide do seu sepulcro escrito: ele está aqui. Mas aqui na Bíblia, e se você for lá em Jerusalém hoje e você for visitar o sepulcro de Jesus, vai estar escrito: Jesus, o Rei dos Judeus. Ele não está aqui porque já ressuscitou. Sabe por que a igreja é poderosa? Porque quem falou sobre a igreja não foi Mahomet e nem tampouco nenhum presidente da República, nem dos Estados Unidos e nem de outro país. Quem falou a respeito da igreja foi aquele que venceu a morte. O que ele disse? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Apresentando Jesus para todas as nações. Para salvar o Brasil e para salvar a humanidade. E deixa-nos dizer uma coisa: a esperança para a população brasileira não está nem tampouco no Jair Messias Bolsonaro e nem tampouco no Lula, porque são homens carnais e um dia morrerão e não se levantarão da sepultura. O segredo para mudar o mundo não está nem em Biden e nem em Donald Trump, não. O segredo para salvar a humanidade está em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele é o Salvador, ele é o verdadeiro Messias. O Brasil pode procurar um herói na terra, mas o herói mente, o herói engana, mas Jesus é diferente. Ele deixou o seu trono de glória, se fez mortal como nós, foi filho de carpinteiro aqui na terra, cresceu como humilde, ele foi para a cruz, para que hoje você ouvisse: ele pode perdoar o teu pecado, ele pode mudar a tua vida, ele pode mudar a tua história. Que governa sobre as emoções, governa sobre todas as áreas da vida. Estive palestrando na cidade de Mauriti, na região do Cariri, no estado do Ceará, Brasil. Foi um dia marcante em que alunos estavam sem expectativa de vida, estavam sem projeção de futuro, mas a partir dessa palestra houve transformação e mudança de mentalidade. Pessoas que estavam com desejo de tirarem as suas vidas, estavam com depressão, com ansiedade, tiveram um encontro com a verdadeira transformação, porque entenderam que o segredo está em governar sobre a própria vida. Na frente dos outros é uma coisa, mas quando está dentro do quarto tem que tirar a própria vida, ninguém nem sabe. Quer ser o bicho na frente dos outros, mas quando está sozinho tem autoestima baixa. Que governa sobre a própria vida, tem conexão com o divino, tem uma vida transformada, tem uma mente transformada e não se contenta com a mediocridade. Ser escravo
das minhas emoções. Quando você gerencia sobre as suas emoções, nada te para na terra, nada pode te paralisar. Crítica me para e me elogio. Se você me elogiar, show. Se criticar, melhor ainda. Por quê? Porque eu utilizo tudo aquilo que vem para me destruir como combustível para o meu próprio crescimento. Então, enquanto que você viver sem entender quem você é, sem entender sobre gestão emocional, você sempre vai ser influenciado pelas outras pessoas. Continuaremos nessa missão, combatendo depressão, ansiedade e suicídio. Gente, estou aqui na escola Adalto Leite, na cidade de Pauti, turma top, gostei bastante. E eles vão dizer uma frase aqui que vai servir para a sua vida. 1, 2, 3. Eu governo sobre as minhas emoções. Valeu! Nos últimos dias, Deus não procura pessoas influentes, Deus não procura pessoas relevantes, Deus procura pessoas que anseiam pela sua presença. Eu faço parte da geração que busca intensamente pela glória de Deus e, principalmente, se arrependendo de meus pecados e estando diante do Senhor, fazendo aquilo que Ele me chamou para fazer. A pergunta que eu te faço é: você já tem tido experiências o suficiente com Deus? Você já tem conhecido a Deus através da sua palavra? Você já tem buscado pelo Espírito Santo? Quero te convidar a conhecer o Espírito Santo e a viver uma vida de avivamento. Nos dias 19 e 20 de fevereiro de 2023, vivenciamos o derramamento do Espírito Santo. Jovens que estavam sedentos de Deus em busca de uma verdadeira transformação na cidade de Ubajara, Ceará. Deus resolveu visitar o seu povo através de sua palavra. Pessoas se entregaram a Jesus, vidas foram batizadas no Espírito Santo. Deus renovou forças e mostrou destinos proféticos. Sem sombra de dúvida, tudo que vivenciamos nesse tempo de busca constante a Deus é o início de um grande avivamento. Deus impulsionou jovens e adolescentes a serem uma voz profética para esse tempo. A nova geração não se perderá. Existe um ecoar profético de que essa geração viverá o profetizado em Joel 2:28. E por que você precisa saber dessa verdade? É porque depois que terminar esse retiro, você vai voltar para a guerra. Você vai voltar para a escola, jovem. Vai voltar para a faculdade. E lá dentro é o território do inimigo. Lá dentro tem ataque espiritual. Lá dentro tem má influência. Lá dentro Satanás opera. Mas Deus está dizendo: pode pisar no território do inimigo, porque Satanás não vai te tocar. Glória. Tem gente que está pegando. É Deus que está dizendo: Satanás não vai te tocar. Por quê? Porque Deus te trouxe aqui para te dizer: você está guardado, está protegido, e você faz parte do projeto que eu tenho para realizar. Não perderemos a nova geração para Satanás. Deus está preparando pessoas para viverem o sobrenatural e para serem uma voz de esperança para esse mundo caído. Eu estou apenas aqui como um mensageiro, apenas para apontar o caminho, e Deus é quem muda os destinos. Os últimos dias estão tentando deturpar os princípios sagrados, estão tentando deturpar a palavra de Deus. Em
muitas salas intelectuais por aí dizem que a Bíblia não é a palavra de Deus. E infelizmente muitos crentes têm acreditado nisso. É mentira, porque a Bíblia é sim a palavra de Deus. A Bíblia é sim a palavra de Deus. Aí alguns dizem, não, a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Mentira. Esse é o problema do relativismo teológico. Pegam a Bíblia, tenta deturpar para adaptar a vida de pecado que eles vivem. Mas eu tenho aqui uma palavra profética para a igreja. O que? Nesses dias Deus está dando a ordem para a igreja que não se vende. E qual é a ordem? Levanta, defenda a palavra, ame a palavra, leia a palavra, mastigue a palavra, porque a palavra ainda tem poder. O Espírito Santo falou comigo, ele disse, meu filho, fala para a minha igreja que nos últimos dias eu vou começar a sacudir a minha igreja, eu vou começar a mexer com a minha igreja, eu vou começar a tirar a máscara, eu vou começar a tirar o bigode debaixo do tapete, eu vou começar a expor que estou oculto, porque eu vou limpar, eu vou cortar, eu vou podar, mas eu vou fazer a minha igreja crescer como nunca. Estamos indo agora para o Centro Educacional de Mauriti, a escola, e vocês vão acompanhar aí tudo que vai acontecer na palestra de hoje. Você já sentiu medo? Medo de avançar, medo de crescer, medo de ir para o próximo nível. O que vocês valorizam hoje vai servir para o futuro de vocês. Então eu estou falando sobre o medo. Existe um medo de perder alguém. Existe um medo. O medo tem o poder de te paralisar. Todos nós temos medo, gente. Por exemplo, quem aqui tem pai e mãe? Levanta a mão. Tá. Agora, quem aqui não tem pai, já faleceu ou já abandonou? Mas chegou a hora de você ir para o próximo nível. Seu pai, ele faleceu, abandonou? Foi? Não é presente? Ele é vivo, mas não é presente. Como é que você se sente diante disso? Não gosta dele? Ele fez alguma coisa com a sua família, com a sua esposa? Foi mesmo? Eu admiro a tua coragem, viu, Rafael? Isso aí mostra que você é uma mulher que vai ter um futuro brilhante. Esse é o bloqueio que você tem com seu pai, esse problema de tudo que ele fez contra você. Fique tranquilo, que isso não vai definir a sua vida. A sua vida será uma vida poderosa. Eu não sei como é que tu pensa sobre o teu futuro, mas o teu futuro vai ser extraordinário. Talvez o amor que o pai nunca te deu, talvez isso não vai te paralisar, porque o teu futuro tu será uma mulher incrível, poderosa, e a ansiedade não vai mudar o teu coração da vida. Fechou? Estivemos palestrando na escola do Centro Educacional de Mauriti. Este centro educacional que tem como nome Professor Pedro Montenegro de Souza. Fala, gente, tudo bem com vocês? Estou aqui com o diretor Geraldo, esse aqui que é um professor espetacular, uma pessoa incrível que nos recebeu em sua escola. É muito interessante, né, o projeto Wesley, da equipe dele, uma promoção do desenvolvimento da educação dos nossos jovens, enfim, foi uma palestra maravilhosa, os jovens adoraram. Eu tenho certeza que contribuiu muito para a nossa educação. Então agradecer a ele, a equipe dele, por estar aqui nesse dia, nos ajudando no processo educacional dos nossos jovens. Muito obrigado. Obrigado pela receptividade, foi um prazer. Escute esse testemunho, porque vai tocar você. Primeiro ano do ensino médio. Fui estudar na escola. Primeiro dia de aula, cheguei e levei uma Bíblia, porque desde criança
por pregar a palavra de Deus, eu gostava de ler a Bíblia na escola. Eu levei a Bíblia no primeiro dia de aula nessa cidade. Foi assim que o pai mudou de cidade. Chegamos lá, comecei a estudar no primeiro ano do ensino médio. E aí eu me lembro que no primeiro dia de aula eu cheguei com a Bíblia. Coloquei a Bíblia em cima da mesa. O professor olhou assim para mim, se apresentou para todos os alunos se apresentaram, ele olhou para mim e disse assim: e tu quem é? Que livro é esse daí? Eu falei: esse livro aqui é o livro que eu amo, a Bíblia. Os alunos conversavam comigo, eu não respondia absolutamente nada. Alguns chegaram até a pensar que eu era mudo e surdo, que chegavam e conversavam comigo e eu dizia nada. Chegavam, caçoavam, brincavam. E no primeiro dia eu levei minha Bíblia. E todo mundo olhando, os alunos, ó, vixe, esse menino é doido, olha. É uma Bíblia, professor. É uma Bíblia. E eu lá com a minha Bíblia. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Chegou no sétimo dia. Chega a professora de sociologia e diz assim: aqui não é igreja. Quer ler a Bíblia, vá para a igreja. Aqui é escola. Pega o seu livro. E eu fui teimoso, deixei minha Bíblia lá. Eu falei: meu Deus, eu estou desobedecendo a professora. Mas o Espírito Santo: não, deixa, pode deixar. Deixei minha Bíblia aqui, ó. Ela ficou irada. Todos os dias os alunos caçoavam de mim: ó, o pastorzinho, irmãozinho, é o doido. Brincando, né, falando as coisas. E eu lá na minha, lendo a Bíblia, não dizia nada. Quando chega um mês que eu estou lá dentro, 1 a 2 meses, os alunos começam a chegar até mim na hora do intervalo. Mas antes de chegar, chega uma aluna querendo zoar de mim e disse assim: pastorzinho, ore pelo meu braço. Eu: orar pelo teu braço? É, porque o meu braço está doendo. Falou brincando, no intuito de zombar. Aí eu falei: oro? Oro, que bom. Aí comecei a orar na frente dos alunos, todo mundo rindo, zoando. E eu falei: Deus, cura o braço dessa menina. Mas se a enfermidade que ela tiver foi em outro lugar, cura, toca, faz a tua obra e que teu nome seja glorificado. Orei por ela, continuou brincando. Aí disse: não está sentindo nada no braço não. Aí continuou brincando, zoando. Quando foi para casa, quando foi no outro dia, eu estou dentro da sala de aula, estou lendo a minha Bíblia antes da aula começar. Aí de repente chega a aluna. E quando ela chega, ela diz assim: gente, vocês não vão acreditar. Aí eles disseram: o que foi? O pastorzinho orou pelo meu braço, mas Deus me curou no lugar que eu estava doente, que era em outro lugar. Aí de repente ela falou isso. Aí todo mundo: mentira, não é verdade. Aí de repente os alunos começaram a chegar para mim, antes da aula começar: irmão, ore por mim, ore. Aí eu falei: por quê? Não, porque disse que tu curou essa menina aí, eu quero uma oração tua também. Comecei a orar por um, comecei a orar por outro, comecei a orar pelos alunos. Aí chegou o professor, a aula continuou, foi na hora do intervalo, veio mais alunos. Aí eu comecei a dar uma saudação lá dentro da sala de aula. Peguei os 5 minutos, 10 minutos que tinha de intervalo, abri a minha Bíblia e comecei a falar de Jesus. Comecei a falar de Jesus. Os alunos que zombavam de mim, que caçoavam de mim, estavam ao meu redor e eles estavam lá prestando atenção, porque Deus havia curado a menina. E eles ficaram curiosos, começaram a prestar atenção. Aí começou a haver o comentário dentro da escola: o pastorzinho está começando a atrair vários alunos para falar do Jesus dele. Detalhe: a diretora do colégio era espírita, do Vale do Amanhecer, e ela não gostava de mim pelo fato de eu ser crente, lavado pelo sangue de Jesus. Aí de repente o comentário começou a rolar e o tempo foi passando. Aí foi quando aconteceu do dia de ter uma prova de matemática. Eu estou sentado na minha carteira e de repente chega um colega meu e ele vai sentar ao meu lado na fileira. E quando ele vai sentar ao meu lado, ele começa a ficar possesso.
cai endemoniado ao meu lado. Oh glória, isso daqui é para crente que é espiritual. Crente que é carnal não me entende. O menino cai possesso ao meu lado, todo mundo chega perto do menino e eu fico longe, eu vou para longe, eu vou ficar fazendo o quê? E de repente todo mundo querendo acudir o menino e o menino se esperninhando, quebrando tudo, espantando o pessoal. Aí de repente o professor que estava na sala de aula, ele manda chamar a diretora. Aí quando chega a diretora, que era médium, que entendia da área, que entendia dos espíritos, de repente ela chega, quando ela olha de longe, ela diz assim: isso daí eu não posso resolver. Eu não posso resolver. Aí o professor: e agora a gente faz o quê? Bota o pastorzinho aí para orar. Vocês dizem que ele ora e as coisas acontecem. Quando de repente me chamaram, cheguei perto e disse assim: em nome de Jesus, todos os demônios, sai agora. O menino se levantou, oh glória. A diretora viu e a diretora me chama e diz assim: rapaz, eu não sabia que tu era assim não. Faz o seguinte, tu vai ter 10 minutos de palavra no aniversário da escola. Vai estar manhã, tarde, noite, todos os turnos dentro de um horário só, e tu vai pregar para mais de 800 alunos. Eu disse: então eu vou achar bom, porque eu nunca tinha palestrado em escola. Aí quando de repente marcou o dia, fui orando, fui jejuando até chegar no dia. Aí eu me lembro que quando eu cheguei na quadra da escola, lotado, todos os alunos que zombavam de mim, que eu deixei de ser uma zombaria apenas na sala no começo e passei a ser uma zombaria em toda a escola. Todo mundo me chamava de pastorzinho e de irmãozinho. Mas nesse dia, orei antes de sair de casa e disse: Deus, eu não sei de nada, mas eu sei que tu tem uma obra para fazer. Deus, eu vou para lá, mas quando eu chegar lá, seja comigo. Aí quando eu cheguei, estava lá diretor, estava lá representante da cidade, estava lá secretário de educação. Aí de repente a diretora disse assim: vamos ouvir a palavra dessa solenidade. Aí lá vai eu, todo sem jeito, com a minha Bíblia debaixo do braço. Porque crente anda com a Bíblia, viu? Aí que eu estava lá com a minha Bíblia debaixo do braço. Aí lá vai eu, de farda e com a Bíblia. E todo mundo olhando assim para mim: visto, é doido mesmo, meu Deus do céu. Os alunos da minha sala tudo envergonhado, cabeça baixa. Ele é do primeiro ano C. Aí eu lá, tô indo. Quando eu chego no microfone lá, no púlpitozinho que ela pegou, um púlpito de madeira, eu abro a minha Bíblia e falo: bom dia a todos, e eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Por quê? Porque eu só era acostumado a pregar em igreja, e peguei um microfone e fui pregar como se estivesse pregando na igreja. Abri a Bíblia em Marcos capítulo 4, versículo 35, e falei de Jesus na tempestade. Comecei a pregar 1 minuto, 2 minutos, e todo mundo olhando assim para mim. Quando foi com 10 minutos, que foi o tempo em que a professora, a diretora havia me passado, quando eu olhei, tinha professores chorando, tinha alunos em lágrima. Olhei para a diretora, ela estava também chorando, saindo lágrimas. Eu falei: diretora, terminei a oportunidade. Ela disse: continue, aproveite e faça a oração. Eu falei: é para fazer o apelo? Então eu vou fazer o apelo. Peguei novamente o microfone e falei: gente, agora é o momento principal dessa solenidade. Quem aqui deseja viver uma nova vida com Jesus e largar essa vida que vocês estão levando, vem aqui para frente. Quando eu olhei nas arquibancadas, os primeiros a vir foram os da minha sala. Começou a vir um por um. Começou a vir os alunos. Começou a vir alguns professores. Foram lá para frente e eles entregaram as suas vidas para Jesus. Eu não contei, mas os meninos que eram crentes estavam lá, disseram que foram quase 300 pessoas que entregaram a sua vida para Jesus. E por que isso aconteceu? Porque eu resolvi me levantar e ser uma voz profética.